Existe uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Ela não aparece nos momentos de conforto, não surge quando tudo está dando certo. Ela aparece no silêncio, naqueles instantes em que você está sozinho e percebe que algo dentro de você não está em paz. Talvez você tenha conquistado objetivos, talvez tenha construído uma carreira, talvez tenha recebido reconhecimento. Mas ainda assim, existe uma pergunta que continua sem resposta. A pergunta não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso, não é sobre status. A pergunta é muito mais profunda. Quem você se tornou enquanto perseguia tudo isso? Porque existe uma diferença enorme entre alcançar algo e tornar-se alguém. Muitos vencem batalhas externas enquanto perdem completamente o domínio sobre si mesmos. E é justamente aí que começa a verdadeira crise. Os antigos estoicos compreendiam algo que continua desconfortavelmente verdadeiro até hoje. O maior perigo não é fracassar. O maior perigo é viver uma vida inteira correndo na direção errada. É acordar todos os dias ocupado demais para perceber que está se afastando da pessoa que nasceu para ser. E quando essa percepção finalmente chega, ela costuma chegar tarde demais para muita gente. Marco Aurélio governou um império inteiro. Tinha poder, riqueza e influência. Ainda assim, escreveu repetidamente sobre a necessidade de vigiar os próprios pensamentos, porque ele sabia que não importa o tamanho da sua posição. Se você não governa sua mente, será governado pelas circunstâncias. E quem é governado pelas circunstâncias nunca encontra verdadeira liberdade. Se esta mensagem já despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra reflexões que fortalecem a mente, desenvolvem o caráter e ajudam a construir uma vida guiada pela sabedoria. Observe quantas pessoas vivem esperando o momento perfeito. Esperam a oportunidade perfeita, o relacionamento perfeito, a condição perfeita. Mas a vida continua avançando enquanto elas permanecem paradas. O estoico entende que a ação não depende da perfeição das circunstâncias. Depende da decisão de agir apesar delas. Existe uma armadilha silenciosa que captura milhões de pessoas todos os dias. A necessidade de aprovação. Muitos não escolhem seus caminhos. Escolhem aquilo que será mais admirado pelos outros. Não seguem convicções. Seguem expectativas. E aos poucos, sem perceber, transformam a própria existência em uma tentativa constante de agradar pessoas que talvez nunca estejam satisfeitas. Epicteto ensinava que existem coisas sob nosso controle e coisas fora dele. Parece simples, mas essa ideia possui o poder de transformar completamente uma vida. Porque a maior parte da ansiedade nasce exatamente da tentativa de controlar aquilo que jamais pertenceu a nós. Opiniões, resultados, reações, futuro. Imagine quanto da sua energia desaparece diariamente tentando controlar situações impossíveis. Agora imagine direcionar toda essa energia para aquilo que realmente depende de você. Sua disciplina, seu caráter, suas decisões, sua coragem. É nesse momento que uma pessoa comum começa a desenvolver força verdadeira. A maioria acredita que coragem significa ausência de medo. Os estoicos discordavam completamente. Coragem não é não sentir medo. Coragem é agir corretamente mesmo quando o medo está presente. É continuar avançando quando seria mais fácil desistir. É permanecer fiel aos seus valores quando seria conveniente abandoná-los. Se você acredita que força interior é mais importante que sorte, escreva nos comentários a palavra virtude. Quero saber quantas pessoas estão comprometidas com essa jornada. Existe algo que ninguém pode tirar de você. Nem crises, nem fracassos, nem críticas, nem perdas.
seu caráter. Essa sempre foi a verdadeira riqueza para os estoicos, porque tudo aquilo que depende do mundo externo pode desaparecer, mas aquilo que foi construído dentro de você permanece. O problema é que vivemos em uma época que valoriza aparências mais do que essência. Pessoas trabalham anos para construir uma imagem, poucas dedicam o mesmo esforço para construir uma alma forte, e quando as dificuldades chegam, a imagem se quebra rapidamente. O caráter não. Toda a adversidade carrega uma pergunta silenciosa. Ela pergunta quem você realmente é, não quem você diz ser, não quem deseja parecer, mas quem você se tornou através das escolhas feitas diariamente. A dificuldade não cria seu caráter. Ela apenas revela aquilo que já estava escondido dentro de você. Por isso os estoicos não viam os obstáculos como inimigos. Eles os viam como professores. Cada desafio oferecia uma oportunidade de desenvolver paciência, resiliência, sabedoria, autocontrole, virtudes que jamais seriam construídas em uma vida confortável demais. Talvez a maior ilusão moderna seja acreditar que felicidade significa a ausência de problemas. A vida nunca prometeu isso. O que ela oferece é a oportunidade de se tornar forte o suficiente para enfrentá-los. E essa diferença muda tudo. Quando você para de exigir que o mundo seja perfeito, algo extraordinário acontece. Você deixa de desperdiçar energia reclamando e começa a utilizá-la construindo. Construindo hábitos, construindo disciplina, construindo uma mente capaz de permanecer firme mesmo em meio ao caos. Se este conteúdo está agregando valor à sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Sua ação ajuda esta reflexão a alcançar mais pessoas. No final, a vida não pergunta quanto dinheiro você acumulou. Não pergunta quantos seguidores conquistou. Não pergunta quantos aplausos recebeu. Ela pergunta algo muito mais importante. Você viveu de acordo com seus princípios? Porque chega um momento em que todas as distrações desaparecem. Todas as desculpas perdem força. E resta apenas você diante da própria consciência. Nesse instante, nenhuma aprovação externa poderá substituir a tranquilidade de saber que viveu com integridade. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase atravessou quase 2000 anos porque continua verdadeira. Seus pensamentos moldam suas ações. Suas ações moldam seus hábitos. Seus hábitos moldam seu destino. Portanto, observe aquilo que você alimenta diariamente dentro da própria mente. Medo ou coragem, ressentimento ou sabedoria, reclamação ou responsabilidade. Cada escolha parece pequena no presente, mas juntas elas constroem a pessoa que você será amanhã. E talvez seja exatamente esse o chamado que você precisava ouvir hoje. Não espere uma nova vida. Não espere circunstâncias perfeitas. Não espere alguém vir resgatá-lo. Comece agora. Assuma responsabilidade pelo que está sob seu controle. Fortaleça sua mente. Desenvolva seu caráter. E torne-se a pessoa que nenhuma tempestade será capaz de derrubar. Existe uma razão pela qual tantas pessoas se sentem esgotadas, mesmo quando aparentemente estão avançando. Elas carregam batalhas que nunca deveriam ter aceitado lutar. Passam horas preocupadas com julgamentos, comparações e expectativas alheias. É como remar contra uma corrente infinita. Quanto mais esforço fazem, mais cansadas se tornam. O estoico reconhece essa armadilha e escolhe uma direção diferente. Ele entende que nem toda batalha merece sua energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece atenção.
Existe uma força silenciosa em saber ignorar aquilo que não contribui para seu crescimento. Em um mundo que recompensa reações impulsivas, a serenidade se torna uma forma rara de poder. Pense por um momento. Quantas decisões você tomou movido pela emoção do instante? Quantas palavras disse sob efeito da raiva? Quantas oportunidades perdeu porque permitiu que o medo assumisse o controle? Os estoicos sabiam que uma mente sem disciplina se transforma facilmente em sua própria inimiga. Por isso treinavam diariamente a capacidade de observar os pensamentos sem se tornarem escravos deles. Nem tudo o que você sente precisa ser seguido. Nem tudo o que pensa precisa ser acreditado. Existe uma distância entre o estímulo e a resposta. E nessa distância está a liberdade que transforma vidas. A maioria das pessoas passa a vida reagindo. O estoico aprende a escolher. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o destino de alguém. Porque quem reage entrega o controle ao ambiente. Quem escolhe mantém o comando sobre si mesmo. Há também outra ilusão perigosa. A crença de que ainda existe muito tempo. Muitos adiam mudanças importantes acreditando que poderão agir amanhã. Amanhã cuidarão da saúde. Amanhã começarão o projeto. Amanhã terão coragem. Mas a vida não oferece garantias. E o amanhã prometido raramente chega da forma imaginada. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo da brevidade da existência. Não como motivo para medo, mas como motivo para a ação. Quando você compreende que o tempo é limitado, para de desperdiçá-lo com coisas insignificantes. Começa a valorizar o que realmente importa. O tempo é o recurso mais democrático do mundo. Todos recebem as mesmas 24 horas. Ainda assim, alguns constroem uma vida extraordinária enquanto outros permanecem presos aos mesmos ciclos durante décadas. A diferença não está nas circunstâncias, está nas escolhas repetidas diariamente. Cada hábito é um voto dado à pessoa que você está se tornando. Cada ação reforça uma identidade. Cada decisão fortalece ou enfraquece seu caráter. É por isso que os estoicos davam tanta importância aos pequenos atos. Eles sabiam que grandes transformações nascem de pequenas repetições. Ninguém se torna sábio da noite para o dia. Ninguém desenvolve disciplina em uma única decisão. Tudo acontece gradualmente. Assim como uma árvore cresce silenciosamente antes de mostrar sua grandeza, o caráter é construído longe dos aplausos, em momentos que quase ninguém vê. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas querem resultados visíveis antes de desenvolver fundamentos sólidos. Querem colher antes de plantar. Mas a natureza não funciona assim. A vida também não. Primeiro vem o esforço invisível. Depois surgem os frutos. Existe uma beleza profunda em compreender isso. Porque quando você para de buscar recompensas imediatas, ganha algo muito mais valioso. Consistência. E a consistência é uma força que supera talento, sorte e até mesmo motivação. Ela transforma o impossível em inevitável. O homem forte não é aquele que nunca cai. É aquele que sempre retorna ao caminho. Que reconhece seus erros sem ser destruído por eles. Que aprende com seus fracassos sem permitir que eles definam sua identidade. Essa é a verdadeira resiliência ensinada pelos estoicos. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade neste exato momento. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. Se for esse o caso, lembre-se de algo importante. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma noite permanece eterna. Mas o caráter que você desenvolve durante essas fases permanece. Quando olhar para trás daqui a alguns anos, provavelmente não lembrará de muitos dos problemas que hoje parecem gigantes, mas lembrará da pessoa que se tornou ao enfrentá-los. Lembrará da coragem que desenvolveu.
da paciência que cultivou, da força que descobriu possuir. E então, perceberá aquilo que os sábios antigos tentaram ensinar durante séculos. A vida nunca foi sobre controlar o mundo ao seu redor. Sempre foi sobre governar o mundo dentro de você. Porque quando a mente encontra equilíbrio, quando o caráter encontra firmeza e quando os valores guiam suas ações, você conquista algo que nenhuma circunstância pode tirar: a verdadeira liberdade interior. Mas existe uma última verdade que poucos estão dispostos a aceitar. A vida não ficará mais fácil apenas porque você decidiu mudar. Os desafios continuarão surgindo, as perdas continuarão acontecendo, as incertezas continuarão existindo. O que muda é você. E quando você muda, aquilo que antes parecia insuportável passa a ser apenas mais um obstáculo no caminho. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dificuldades. Eles ofereceram algo muito mais valioso: a capacidade de permanecer firme em meio às dificuldades. Porque a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que você pode enfrentá-los sem perder sua essência. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava de mais sorte, mais oportunidades, mais reconhecimento. Mas e se o que realmente faltava fosse uma relação mais forte consigo mesmo? E se a mudança que você procura não estivesse no mundo exterior, mas na forma como interpreta e responde ao que acontece? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar as circunstâncias. Poucas dedicam a mesma energia para mudar a própria mente. E é exatamente por isso que tantas continuam presas aos mesmos padrões, aos mesmos medos e às mesmas limitações. O mundo muda, os cenários mudam, mas elas permanecem iguais. Hoje você tem uma escolha. Pode continuar esperando que algo externo transforme sua vida, ou pode assumir a responsabilidade pelo único território que sempre esteve sob seu domínio: você mesmo, seus pensamentos, suas atitudes, seu caráter, suas escolhas. Essa é a verdadeira fonte de poder, porque no final, quando todas as distrações desaparecerem, ninguém perguntará quantas vezes você foi elogiado. Ninguém perguntará quantas pessoas aprovaram suas decisões. A única pergunta que realmente importará será esta: você teve coragem de viver de acordo com aquilo que acreditava ser correto? E se a resposta for sim, você terá conquistado algo que poucos alcançam. Não fama, não riqueza, não admiração. Algo muito mais raro: respeito por si mesmo. A tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não vendeu seus princípios em troca de conforto, que não abandonou seus valores em troca de aprovação. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar aquilo que o ofendeu. Essa frase carrega uma sabedoria imensa, porque ela nos lembra que a vida não é sobre controlar os outros, é sobre não permitir que os outros controlem quem nos tornamos. Portanto, siga em frente. Continue construindo sua mente. Continue fortalecendo seu caráter. Continue escolhendo a virtude, mesmo quando ela for difícil. Continue avançando mesmo quando o progresso parecer lento, porque cada passo dado na direção correta o aproxima da pessoa que você nasceu para ser. E talvez, daqui a muitos anos, ao olhar para trás, você perceba que o maior presente que poderia ter recebido não foi uma vida fácil. Foi a oportunidade de desenvolver uma alma forte, uma mente serena, um caráter inabalável. E nesse momento você compreenderá o que os estoicos sempre souberam: a verdadeira vitória nunca aconteceu fora de você. Ela sempre aconteceu dentro. Se este vídeo trouxe valor para a sua jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta reflexão com alguém que precisa ouvi-la. E agora continue sua evolução assistindo ao próximo vídeo recomendado. A sua transformação não termina aqui.
Ela está apenas começando.